programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Os trabalhos da CPI da Covid no Senado Federal seguem acumulando evidências e causam apreensão no Palácio do Planalto. Os depoimentos ontem de Barra Torres e hoje de Weingarten dão sua contribuição para os sonos intranquilos de Jair Bolsonaro. E é sobre isso que eu falo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. E eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se aqui no canal, porque você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo Costa? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente eu estou aqui no youtube.com/Pablo Costa, trazendo os vídeos que eu sei que você curte. Quais assuntos eu trato aqui? Eu sei que você sabe, mas nunca é demais repetir. Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se aqui no canal agora, clique no sininho, ative as notificações, porque como é muito vídeo, o YouTube lhe avisa assim que eu postar algo no ar. Não vacile, cara, notificações na fita, inscrição na fita, o canal tá crescendo, tá massa, tá 100% astral. Muitíssimo obrigado a você que diariamente me acompanha por aqui. De coração, meu velho, de coração, minha filha, muitíssimo obrigado mesmo. Valeu, muito obrigado, de coração. Vamos lá. Os trabalhos da CPI do Senado, eles seguem acumulando evidências. E as evidências, evidentemente, tiram o sono de Jair Bolsonaro porque ele sabe o que fez no verão passado. Ele sabe de todas as decisões equivocadas que tomou, ele sabe de tudo que mandou e desmandou. Ele sabe do que disse. E hoje a gente percebe um cenário cada vez mais arisco e difícil que deixam Jair Bolsonaro realmente numa situação muito delicada, de muita apreensão. É o que vemos hoje. O depoimento ontem de Barra Torres, Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, explicitou a divergência entre a técnica e a política, entre o conhecimento e a ideologia escancarada, erroneamente fundada em algo que beira o místico, que beira o metafísico, que não tem vínculo nenhum com a realidade racional. Veja você, Barra Torres, amigo e aliado de Jair Bolsonaro, fez ontem falas que deixaram o Palácio do Planalto bastante incomodado, porque ele explicitou e verbalizou sem nenhum pudor que as orientações que Jair Bolsonaro oferta à população são 100% equivocadas. E a lista de pontos que Barra Torres descreve como erros essenciais do Palácio do Planalto na condução da pandemia podem ser listados em 4 principais pontos, como a Folha de São Paulo listou. Colocou que são 4 principais pontos que nós temos que focar nas críticas que Barra Torres fez ontem. Vamos pegar aqui o primeiro ponto deles. O ataque de Bolsonaro às vacinas. O senador Renan Calheiros foi lendo tudo o que Jair Bolsonaro disse ao longo da pandemia sobre vacinas. E aí, Barra Torres fez o seguinte comentário. Todo o texto que Vossa Excelência leu e trouxe à memória agora vai contra tudo o que nós temos preconizado em todas as manifestações públicas. Pelo menos aquelas que eu tenho feito e aquelas de que eu tenho conhecimento que os diretores, gestores e funcionários da Anvisa têm feito. Qual é o cenário de Barra Torres? Militar, indicado pelo Bolsonaro para o mandato frente à Anvisa, e esse termo é fundamental, mandato, ou seja, Bolsonaro não pode agora, numa canetada, demiti-lo. Ele tem que cumprir o seu período pré-estabelecido frente à agência, depois do Senado, como foi autorizado, ele vai cumprir o seu mandato. Ele percebeu que o corpo técnico da Anvisa é bastante fiel e tem um esforço gigante para transformar a agência em um paradigma mundial em relação ao controle sanitário, que é a principal função da agência da Anvisa hoje, Então ele percebeu um cenário que não estava aberto, não era feito a politização. Ele percebeu isso na sua convivência diária com os técnicos, com a sua equipe na Anvisa. E o próprio Barra Torres compreende que a sua credibilidade, o seu currículo
e até mesmo a possibilidade de responder criminalmente por algo equivocado feito na sugestão ou dito por ele enquanto presidente da Anvisa, isso poderia trazer consequências. Então ele foi ontem muito duro. Aqui em relação ao posicionamento distinto dele pessoalmente, traduzindo um posicionamento também da própria Anvisa perante as vacinas. Outro ponto levantado, os ataques de Bolsonaro ao isolamento social, em que ele diz, abre aspas, eu penso que a população não deve se orientar por condutas dessa maneira, porque Jair Bolsonaro frequentemente se aglomera, evita o uso de máscaras e de álcool em gel, a gente sabe do comportamento irresponsável do presidente da República. Continuando a fala do Barra Torres, a população deve se orientar por aquilo que está sendo preconizado, principalmente pelos órgãos que têm linha de frente no enfrentamento da doença. Mais uma vez, eles se colocam em posição oposta. Eu vou fugir, porque quando trava a língua eu já me conheço, eu sei que não sai. E aí eu fico assim na cabeça. Ele vai se colocar em posição frontalmente oposta a Jair Bolsonaro, porque percebe que o estímulo às aglomerações vem prejudicando o combate à pandemia no Brasil. Terceiro ponto, aquela manifestação fatídica, golpista, do dia 15 de março de 2020 em Brasília. Barra Torres foi para um encontro com Jair Bolsonaro. Naquela circunstância estava tendo uma manifestação golpista ali em frente à residência de Bolsonaro. E Barra Torres sai sem máscara e participa. Sobre a máscara, ele fala que aquele mês de março, no início da pandemia, realmente a gente não tinha clareza sobre a necessidade do uso de máscara. Então ele diz que hoje tomaria uma atitude diferente. E sim, ele diz que se tivesse pensado 5 minutos a mais, não teria feito aquela aglomeração e nem teria ido lá em encontro de Bolsonaro, porque ele diz que o assunto que foi tratado não tinha tamanha urgência assim. Então ele faz o meia-culpa e se mostra arrependido de estar naquela circunstância. Talvez seja para salvar a própria biografia, mas isso também não deixa de ser uma atitude muito nobre, querer salvar a própria biografia do fiasco iminente, do fiasco iminente não, do fiasco presente, da vivência do fiasco, que é o governo Bolsonaro. Por fim, ele toca no assunto hidroxicloroquina e confirma aquilo que Mandetta disse semana passada sobre a orientação, sobre a vontade de Bolsonaro de intervir, veja você, de mudar a bula da cloroquina, acrescentando Covid-19 nas recomendações explícitas ali do medicamento para o combate à Covid, né? Colocar isso na bula. O que não tinha e não tem ainda comprovação científica. E ele fala que, abre aspas novamente, a minha posição sobre o tratamento precoce da doença não contempla essa medicação, a hidroxicloroquina, por exemplo. E cita que quem estava fazendo essa intermediação, esse convencimento de Jair Bolsonaro, era a médica Nise Yamaguchi. Ela, a médica de origem nipônica, de ascendência nipônica, que frequentemente dá entrevistas exaltando a cloroquina, a hidroxicloroquina e essa falácia que é o tratamento precoce. Então, confirma não só a vontade de interferir na bula do medicamento, como também aquela fala de Mandetta do aconselhamento paralelo, de uma estrutura que Bolsonaro usava para tirar dúvidas da pandemia, que o levou a pegar o caminho que pegou. Veja você o tanto que essa fala, esse depoimento de Barra Torres é grave para Jair Bolsonaro, e sim, a apreensão hoje é real dentro de Jair Bolsonaro. Ainda mais apreensivo fica por conta do depoimento hoje de Fábio Weingarten. Compreendido como alguém de comportamento explosivo e imprevisível, hoje ele está bastante distante do governo Bolsonaro. Lembre-se daquela entrevista da revista Veja que ele deu, em que acusa explicitamente a estrutura do Ministério da Saúde por não ter adquirido vacinas da Pfizer num contexto, em situação anterior, que poderíamos ter começado a vacinar a população já bem antes do que fizemos. Por conta de questões ideológicas, por conta de o governo não acreditar na vacinação enquanto política de contenção e de resolução da crise pandêmica que vivemos. O que acontece é que naquela entrevista à Veja, o Weingarten tomou muito cuidado de não comprometer Jair Bolsonaro e também vai lá de diluir a responsabilidade de Pazuello perante toda a equipe do Ministério da Saúde. Ele fala que a equipe era incompetente e aconselhava mal as lideranças.
Será que hoje, pressionado pelos senadores por 7, 8 horas, num período extenso como estão sendo os depoimentos, ele vai conseguir manter esse equilíbrio de preservar Jair Bolsonaro, não enrolá-lo em algo que aquela fala de Pazuello explica muito do que é a gestão dele frente ao Ministério da Saúde. O manda ou outro obedece. Pazuello verbalizou isso. Como será Weingarten, como conseguirá Weingarten equilibrar, preservar Jair Bolsonaro, reafirmar o que disse de peito aberto, como ele quer que seu depoimento seja. Ele fala que vai falar de, ele diz que vai falar de peito aberto hoje perante os senadores, e preservando também Pazuello, mas sem se autocomprometer, já que ele assumiu que conversou, que tocou negociações junto à Pfizer. E isso tem que ser explicado. Hoje ele vai ter que falar por que um responsável pela comunicação do governo está negociando vacina para o Ministério da Saúde. Por quê? Um cruzamento de competências que não se coincidem. Por que isso aconteceu? Ele vai ter que explicar. Hoje para nós na CPI. E não se sabe se ele vai conseguir dosar, por conta do seu temperamento um tanto quanto mercurial, dosar a verdade que ele quer dizer, que ele percebeu dos fatos, junto da necessidade que ele até deseja, do desejo dele, para ser mais preciso, de preservar Jair Bolsonaro e Pazuello. É andar muito no fio da navalha. É você não poder pisar 30 centímetros para o lado, 10 centímetros para o lado, que você capota para um lado ou para o outro. É atravessar uma corda bamba entre as torres do Empire State, do World Trade Center, como já aconteceu em Nova York, né? Foi belíssimo, inclusive, mas depois eu falo disso. Um francês que atravessou, passou uma corda e atravessou entre as duas torres do World Trade Center, andando de um lado para o outro. Cena belíssima, mas lhe causa alguma aflição, causa perda de ar. Coisa pra gente muito doida. Esse é o depoimento de Weingarten hoje. Como ele vai conseguir reiterar tudo que disse a revista Veja, se preservar, não se comprometer e sem comprometer Bolsonaro e Pazuello. Dizem que ele vai tentar até preservar Pazuello. Pazuello tá aí brigando para conseguir o habeas corpus e não depor, né? Ou então se colocar como investigado, que nessa hipótese ele pode ir lá e ficar calado, não como testemunha. Frouxo, né? Frouxo. Inacreditável como um general da ativa, que Pazuello ainda é, agindo de forma tão covarde e frouxa. Ainda bem que o Brasil não se mete em guerra. Estou falando isso há muito tempo. Ainda bem que não nos metemos em guerra. Porque com um generalato desse, Jesus, estaremos bem enrolados. Rapaziada, tenho a impressão que consegui pincelar da forma como queria o que o Barra Torres falou ontem e a expectativa para o depoimento de hoje de Fábio Weingarten e como esses dois depoimentos causam apreensão junto ao Palácio Planalto, principalmente em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Ele sabe o que fez. Ele tem consciência de tudo que fez de forma pública, de estimular a aglomeração, de estimular a cloroquina, de negar a vacinação, de protelar, de desqualificar a Coronavac por conta da sua origem, por conta da articulação feita por João Dória. Jair Bolsonaro sabe tudo o que fez. E isso, hoje, lhe causa insônia, lhe causa perturbações mentais, mais do que sua mente já é perturbada. E temos uma situação de um governo fragilizado, acuado pelos fatos, pela realidade e pelos óbitos aos milhares por dia de brasileiros. Uma lástima, realmente. Vamos aguardar, vamos ver o que vai rolar. E eu quero saber a sua opinião, por favor, comentário na fita. O que você achou do depoimento de Barra Torres? O que você espera do depoimento de Weingarten hoje? Quero saber a sua opinião, beleza? E se você chegou até aqui, deixe seu joinha, like na fita. Por favor, like. Importantíssimo para mim a sua interação positiva com o vídeo para que a plataforma, o algoritmo reconheça, faça o vídeo chegar mais longe. Beleza? Conto aí, seu ingresso, né, cara? Pô, não custa nada, só likezinho. Beleza? Rapaziada, live no final de semana, sexta-feira, eu e André Rodrigues vamos receber o presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, filho de Maguito Vilela, você sabe disso. Vamos conversar sobre tudo o que aconteceu na política goiana desde as eleições de 2020 até agora. Vitória do pai, óbito de Maguito, rompimento do MDB com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, aproximação com o Ronaldo Caiado.
treta do Caiado com Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida. Vamos falar de tudo isso na live de sexta-feira. Espero você. Sexta, às 9 da noite, eu e o André Rodrigues, com o Daniel Vilela, na Tirem as Crianças da Sala. Sabadão, Morgue Costa, não sei horário. Ontem não consegui conversar com o Morgetini, foi corrido demais. Mas hoje eu converso com ele, vejo que hora que a gente vai fazer, vejo se ele vai querer fazer mesmo, vejo, explico tudo isso para você. Amanhã eu tenho todas essas respostas. Vai ter Morgue Costa. Não sei se 7 da noite, não sei se 11 da noite. Não será às 9 da noite. Isso já é uma certeza. Mas eu te aviso amanhã, sem falta. Beleza? Rapaziada, uma excelente quarta-feira para você e eu termino com aquele clássico. É nóis.